defesa do campo popular e progressista desse país. É a terceira vez, num período mais recente, que nós passamos a ter um governo que olhasse para a classe trabalhadora, tivesse um viés progressista, democrático e popular. Tivemos com Getúlio Vargas, quando Getúlio Vargas criou a CLT, os direitos trabalhistas, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, dentre tantas outras empresas públicas importantes nesse país. Tivemos outro momento com João Goulart, quando na década de 60 teve a visão de encampar a luta pelas reformas democráticas nesse país, ainda na década de 60. Bandeiras que até hoje, algumas delas ainda sequer conseguimos concretizar. Com Lula, passamos a mais uma vez escrever uma fase importante da história do nosso país, onde a classe trabalhadora, quem passava fome, o povo sertanejo, passou a ter oportunidades. A história do nosso país qual era? Era de que na época de seca como essa que nós vivemos hoje, considerada a maior seca dos últimos 100 anos, quando morria o gado, morria as plantações, morria o povo sertanejo. Histórias essas como a literatura contava com Raquel de Queiroz, famílias que saíam do Ceará com 13 filhos, família de retirantes, caminhavam até o São Paulo, até o Sudeste. Saíam do Ceará com 13 filhos, chegavam em São Paulo com 5 filhos, porque os outros tinham ficado pelo caminho, mortos pela seca e pela fome. Essa história hoje faz parte do passado, porque nesse país que Lula e Dilma construíram, o povo não morre mais de fome. O povo não só não morre mais de fome, como passou a ser valorizado com direitos trabalhistas, direitos esses que a mídia não mostra. Foi com a Dilma que nós chegamos a alcançar a menor taxa de juros da história desse país. Foi agora em janeiro de 2015, quando o brasileiro teve o maior poder de compra da sua história. Foi no meio à campanha que a ONU, pela primeira vez, tirou o Brasil do mapa da fome. A mídia diz isso? Não. A mídia se cala perante essas e várias outras conquistas para o povo trabalhador que agora estuda, que agora tem casa própria, que antes o sonho da dona de casa era morrer tendo seu pedaço de chão assegurado, morria e não conseguia realizar e agora realiza. Dentre tantos outros direitos. Mas nós vivemos um momento muito grave na história do mundo. Vivemos hoje a pior crise econômica da história. Nem aquela crise da década de 20 que quebrou a Bolsa de Nova York, que todos nós estudamos na escola, ameaçou tão gravemente economias consolidadas. Os países que nós considerávamos de primeiro mundo, da Europa, dos Estados Unidos, hoje batem recorde em desemprego. O mundo passa uma crise severa. Hoje várias guerras acontecem. A África como um todo, com diversas manifestações violentas e agressivas, o Oriente Médio conturbado, na Europa com a Ucrânia, nós vivemos um momento muito grave na história da humanidade. E nós vamos ser ingênuos de achar que isso não vai afetar o Brasil? Vai afetar o Brasil sim, da mesma forma que a China reajusta a sua economia, a Rússia e os Estados Unidos, todo mundo reajusta, e a sua mídia local bate palma. Aqui porque o Brasil, a Dilma não pode mexer na nossa economia para poder fazer reajustes para que o Brasil possa enfrentar forte essa economia violenta que está devastando vários países do mundo. Vamos enfrentar momentos de dificuldade. Isso nós temos que ter claro. Mas, companheiros e companheiras, a nossa principal bandeira tem que ser a presidenta Dilma. Provavelmente nós vamos ter graves problemas. Provavelmente teremos. Mas alguém aqui tem dúvida que o projeto que está em curso hoje não é o projeto da classe trabalhadora? Eu não tenho. Sei que se fosse para ameaçar direito trabalhista, se fosse pela vontade de Lula e de Dilma, esse país já tinha cortado o direito trabalhista há muito tempo. O que está acontecendo hoje é um grave enfrentamento que nós precisamos ter para o cenário econômico internacional de gravidade. Por isso eu queria colocar aqui: nossa principal e maior bandeira vem a ser a defesa do mandato da presidente Dilma, porque ainda hoje não existe outro campo. Só existem dois campos nesse país: ou é o campo do progresso, do desenvolvimento, do Brasil que faz se impor e se respeitar no mundo, um país
que não baixa mais a cabeça para os Estados Unidos, que defende o trabalhador? Ou é o campo da direita, que nós aqui em Alagoas sabemos muito bem o que é o governo do PSDB, que a gente vê agora no Paraná, que bate no trabalhador, que não respeita, que não dialoga, que só retrocede, que utiliza a máquina pública para servir a poucos e não a maioria? É isso que nós queremos? Não! Por isso eu gostaria de finalizar colocando que a nossa maior e principal bandeira é defender a legalidade do mandato constitucional da presidenta Dilma. E para isso o Partido Comunista do Brasil lutará arduamente dia após dia. E com unidade iremos conseguir chegar em 2008 com o governo da Dilma exitoso e com um período posterior para dar continuidade ao nosso projeto. Vamos à luta, companheiros e companheiras. É isso aí, companheira Cláudia. Agora convidando